eu acho que o pessoal está interessado em entender como foi a nossa trajetória até a residência de neurocirurgia, até se formar neurocirurgião. Inclusive, eu aprendi o que era vestibular no terceiro ano, não sabia o que era. Você não pensou em fazer medicina, não? Aí eu falei, na verdade, não. Assim, a coisa mais aleatória foi o meu TCC, cara. Eu me esforcei para passar na prova, mas será que eu tô no nível da galera que entrou, né? Olá pessoal, aqui é o podcast Doutor Neurocirurgião. Eu sou Yuri Bandeira. E eu sou o Vitor Nagai. A gente resolveu fazer um podcast que é uma conversa, né, principalmente entre a gente, para falar sobre medicina, falar sobre neurocirurgia, falar sobre o nosso caminho, né, nossa trajetória até aqui. A gente tem muitos alunos de medicina que nos acompanham e gostariam de seguir a carreira da neurocirurgia, né? Tem dúvidas no que vão escolher para a prova de residência. Então a gente vai conversar aqui sobre como foi a nossa trajetória, desde muito antes, né? Muito antes da residência, muito antes da faculdade até. É uma conversa, um bate-papo, tá? Eu espero que vocês gostem. Clima mais descontraído, coisa entre amigos, inclusive na minha casa, né? É um podcast que a gente resolveu fazer já tem um tempo, que a gente está querendo gravar. A gente está com vários projetos na área da neurocirurgia. Então, eu dou abertura aí para o Vitor Nagai para falar. Bom, eu sou neurocirurgião. Acabou que a gente se conheceu na residência de neurocirurgia. A gente era igual ainda. Igual, exatamente. E depois que a gente se formou, meio que na residência, cada um foi para um canto, cada um seguiu um caminho profissional. E agora, nesse momento, a gente percebeu que é o momento da gente se unir de novo para trazer o que a gente acredita que seria uma educação, um método de ensino mais inovador, que conecta mais com pessoas da nova geração, né, da medicina, e a gente vai fazer isso através de diversos canais, né, dentre eles esse canal do YouTube com o podcast. A gente percebe várias dificuldades aí, principalmente, eu acho que toda dificuldade da medicina, ela culmina numa pior qualidade de ensino na neuro, né? Tudo que tem de ruim no ensino, eu acho que ele acaba se acumulando mais na área da neuro. E o médico básico, o médico recém-formado, a formação básica de neuro na faculdade, ela não é satisfatória. Sim. E aí você que mora no interior do Brasil, Mato Grosso, Nordeste, interior de São Paulo, do Pará, Nagai. A gente vai conversar sobre isso, né? E você que mora nessas regiões mais longínquas, mesmo que você não queira se especializar em neurocirurgia, neurologia, é importante que você tenha o conhecimento disso, porque talvez você vai ser o único médico da sua família, talvez você vai se especializar aqui em São Paulo, vai morar longe, e aí um pai, um familiar, um amigo da sua região, talvez precise em algum momento de atendimento, né, neurológico, suspeita de AVC. E se você não souber, meu amigo, vai ficar entregue para outro médico que também não sabe. Então é por isso que a gente quer resgatar essa democratização da neuro, né, desmistificando as coisas que são difíceis. A gente tem os nossos cursos completos, né, de neuro. A gente vai abarcar todas as áreas, mantendo sempre a nossa metodologia. E agora a gente vai, já dando esse spoiler para vocês do que a gente está tramando, a gente vai começar o nosso bate-papo sobre o que a gente resolveu discutir nesse podcast, né? E aí eu acho que é exatamente isso que o Yuri falou, né? A medicina é uma área muito tradicional nos negócios, no ensino, em tudo, né? E a ideia da gente trazer um tipo de ensino, um método novo, trazendo muito digital, e que o podcast seja um passatempo, né? Que seja uma coisa leve, que vocês consigam entender quem nós somos, que vocês consigam se conectar com a nossa iniciativa, justamente para que eu acho que a grande dor é quebrar a barreira da neuro, né? Exato. Porque é isso, o pessoal entra na faculdade de medicina, não, eu quero fazer tudo menos neuro. Exato. Né? Tem uns que já entram querendo ser neurocirurgião pediátrico, mas tem outros... E sobrevive com esse sonho, apesar da faculdade, sim, né? Exatamente. Que foi o nosso caso. Exatamente. A gente fez neurocirurgia apesar do nosso ensino de neuro na faculdade. A gente teve que cavar com as próprias mãos, enterrar a neuro
aprender do zero, porque a faculdade, não culpando professores e a faculdade, mas a neuro é uma parte muito especial, muito delicada do ensino na medicina e precisa ter uma atenção diferenciada. Ter um podcast, ter um canal do YouTube que a gente indiretamente comece a falar de assuntos de neuro e que vocês no futuro tenham acesso aos nossos cursos, eu acho que essa faz parte do nosso propósito de quebrar essa barreira com a neurologia e neurocirurgia e que mais alunos se especializem, né, que vão a fundo no conhecimento da neuro, que esse é o nosso principal objetivo. Exato. E antes de se especializar, pessoal, a gente quer que a galera seja top em neuro. Mas se a gente não conseguir esse objetivo, pelo menos que o médico generalista ele saia com a formação basal de neuro muito melhor do que o que a gente vê por aí. E agora é um ambiente intimista aqui na minha casa, uma conversa minha com o Nagai, coisas que vocês têm interesse em saber, né? Sim. E a nossa visão sobre medicina, como que tudo começou. E aí, falando sobre tudo que começou, Nagai, eu queria saber, até antes da residência... Nós fizemos, nós dois fomos residentes de neurocirurgia da USP, né, da Universidade de São Paulo. Inclusive, pessoal, eu fiquei em primeiro lugar na prova de título da SBN em 2022 e o Nagai ficou em segundo, tá bom? Então, primeiro e segundo colocado aqui em primeira mão. 2022. E nós dois, nós não somos da USP, né? Nós não somos alunos da faculdade, eu sou de Belém do Pará. Eu fiz faculdade em Vitória, Espírito Santo, na MSCAM, faculdade particular. Exatamente. E aí, apesar de tudo isso, né, da gente, enfim, ser tô completamente desconhecido, a gente conseguiu quebrar essa barreira, essa dificuldade e passar sem ser na lista de espera, né? A gente passou na lista dos aprovados da USP, que é a residência de neurocirurgia mais concorrida do país. Então, a gente quer trazer um pouquinho de como foi essa nossa trajetória desde a época da escola. Desde sempre. Porque se a gente falar muito próximo de quando a gente entrou na residência, talvez vocês percebam que a gente já era diferente. Mas se a gente contar de antes, talvez vocês vão se identificando já com a nossa trajetória. E é justamente isso, né? Não tem nenhum super-herói, não tem nenhum super gênio. Vocês vão ver que nós somos personalidades muito diferentes, então são jeitos, processos diferentes de chegar no mesmo fim, que foi a aprovação da neurocirurgia e se formar como neurocirurgião, né? E aí eu espero que quem não se identifique comigo se identifique com o Yuri. E como a gente é completamente diferente, 50% da população vai acabar se identificando com o outro. Então a gente engloba 100% dos estereótipos aqui. Exatamente, dos arquétipos que existem nos estudantes de medicina. E eu acho que o Yuri é o principal neurocirurgião que eu posso dizer dos estudantes de medicina hoje, né? Eu acho que o Yuri já deu aula em mais de 40 ligas pelo país. Excel, pessoal. Exatamente. Para quem já foi para algum congresso de neurocirurgia, o Yuri é um fenômeno no congresso, todo mundo para bater foto com ele. E isso eu acho que ele conquistou por mérito próprio, por ter interesse em ensinar, genuíno mesmo, de querer pegar na mão do aluno e ensinar. E isso é uma coisa que eu percebi assistindo uma aula dele, ouvindo feedback de alunos da USP, que assistiram a aula dele, e foi nesse contexto que eu cheguei para conversar com toda a humildade do mundo e falei, Yuri, eu preciso aprender como é que você dá aula. Olha só, pessoal, 5 anos de residência com o Nagai, a gente se gostava e se tratava bem, mas a gente nunca foi muito próximo. E a gente formou, deu 2 anos e pouco de formado, praticamente contato zero. E aí o Nagai me ligou um dia por causa disso, né? Dos alunos comentando com ele querendo aprender a questão de comunicação, né? Como dar aula. E é uma coisa que a gente, através dos nossos cursos, vocês vão perceber que a metodologia, ela se repete. E foi uma coisa que a gente foi desenvolvendo com o tempo, isso aí. Dando várias aulas, estimulando, vendo o feedback dos alunos. Eu e o Nagai, a gente fez uma aula conjunto, né, para uma aula que você ia dar em Belém do Pará, e a gente trabalhou vários desses pontos, né, de o que é importante para o aluno. E a primeira coisa que a gente percebeu, pessoal, é que vocês estão completamente dispersos e é muito difícil hoje conseguir estudar, sentar, abrir um livro, digerir aquilo do zero, né? Então a gente pensou em fazer um negócio um pouco mais didático, mas também com entretenimento. Porque a gente uma coisa que a gente fala na nossa metodologia
é que a aula boa, ela não tem que competir só com outra aula, que pode ser de uma qualidade pior. A aula, para ser realmente boa nos dias de hoje, ela compete com todos os tipos de conteúdo que vocês consomem. É com videozinho de gato no Instagram, é com vídeo de YouTube do cara fazendo a cabana na floresta. E a neuro, graças a Deus é a nossa área, é uma área extremamente interessante. E não tem por que a gente ter perdido isso, encarado a neuro com tanta formalidade e com tanta aversão, como se fosse algo super complexo ou mais complexo do que realmente é. Eu acho que o pessoal está interessado em entender como foi a nossa trajetória até a residência de neurocirurgia, até se formar neurocirurgião, se precisa ter tirado 10 em todas as matérias, desde o ensino fundamental até a época do vestibular. E vocês vão ver que no final todo mundo é igual, né? Todo mundo foi só um estudante normal que por muita dedicação e um pouco de sorte a gente chegou onde a gente chegou. Sorte é importante também. Na escola eu sempre fui o nerd total da escola. Sim, tinha boletim que eu tirava 10 em todas as disciplinas, era um negócio louco. E assim, eu me cobrava muito. Os meus pais nunca me cobraram de eu tirar 10. Isso não era uma cobrança deles. Isso é incrível, é engraçado. Sempre partiu de você, exatamente, né? Sempre foi uma cobrança minha. Tinha uma época na minha vida, eu estava lá para a quarta série, por aí, que assim, eu sabia tudo da prova. Eu não sabia uma questão, às vezes eu chorava na sala. Juro. Às vezes eu chorava porque eu ficava assim, cara, não acredito que eu não sei uma questão. Essa busca por perfeccionismo que não acho que foi instigada e cobrada pelos meus pais, mas talvez Freud deve explicar isso, mas era esse nível de exigência que eu tinha desde o ensino fundamental. Não jogava Game Boy, não jogava videogame, não lia, não assistia mangá. Não, Pokémon sim, mas eu não era aquele... Japonês no Pará, mas eu não era 12 anos de idade. Eu não era aquele japonês que tinha todos os Pokémon no level 100, entendeu? Você pode estar envergonhando muita gente que está assistindo. Eu tinha esse lado de gostar muito de esporte, eu era muito ativo, mas no estudo... E assim, no balanço, sempre o estudo era prioridade. Meus pais se organizavam com os amigos dele porque eles queriam que os filhos deles jogassem beisebol, que é um esporte completamente japonês. E aí a gente tinha alguns times de beisebol no Pará, e eu lembro que chegou num momento que eu entrei no ensino médio que eu não conseguia mais me dedicar para o beisebol. E nesse momento eu falava assim, domingo era o dia que, por exemplo, eu ia fazer curso de redação. Entendeu? Para a prova de vestibular. Então, assim, não deu mais para conciliar, entendeu? Assim, apesar de eu gostar muito, eu sou super fã de beisebol. Até hoje, quando eu vou para os Estados Unidos, eu sempre assisto um jogo de beisebol. Mas chegou aquele momento que eu falei assim, cara, eu sou muito melhor em estudo. Se eu me dedicar para isso, eu acho que eu consigo mais do que se eu continuar me dedicando para o beisebol, né? Foi muito bom para a construção da minha personalidade, né? O esporte, competitividade, trabalho em equipe, isso tudo me ajudou bastante a me formar, até pelo que eu sou, pelo que eu fui durante a residência. Então, o ensino médio foi meio o momento que você foi deixando as outras atividades e focando mais em vestibular. E na época, no Pará, tinha um processo seletivo, né? Então, se a gente fazia um vestibular seriado, que a gente fazia uma prova no primeiro ano do ensino médio, uma prova do segundo ano, então uma prova no terceiro. Então, o vestibular começava com 15 anos. Então, com 15 anos, eu já entendi que eu estava no processo do vestibular, e aí foi foco mesmo. Eu entrei no ensino médio já com essa mentalidade de, tipo, já sou concurseiro, entendeu? Sim. E aí foi nisso que eu foquei os 3 anos de ensino médio, né? E como foi a tua, Yuri, no ensino médio? Cara, totalmente diferente, né? Igual eu já tinha falado. Só que eu nunca fui o melhor aluno, mas eu sempre tive boas notas, gostava de estudar, gostava mais de aprender do que de estudar. Ótimo. Então eu gostava de saber as coisas desde criança, curioso, mexia muito. Eu morava na Bahia na época, pessoal. Nasci no Rio, morei 3 anos lá só o suficiente para ganhar o estereótipo de malandro. Depois morei 10 anos na Bahia só para ganhar o estereótipo de preguiçoso. E aí estou com esses dois, né? Agora em São Paulo, botem aí nos comentários que é o estereótipo do paulistano com o baiano com o carioca. Sim. E aí eu fui para Bahia com 3 anos de idade, fiquei lá até os 13. Então me considero baiano, minha namorada não concorda de considerar nordestino, mas
eu comia cuscuz, eu batia o baba, né, que é jogar bola. Minha vida era isso. E comecei minha vida social de festa e micareta. Então, vocês falam, vocês digam aí o que eu sou, né? Sim. Então, na Bahia, eu morava numa cidade que era depois de Salvador, entre Serrinha e Araci, chamada Teofilândia, uma cidade muito pequena, de interior mesmo. Minha infância foi bolinha de gude, peão, sim, pipa, pipa nem tanto, mas bolinha de gude muito. Minha unha, inclusive, era côncava, assim, tanto jogar bolinha de gude. E não vendia lá, né? Você tinha que apostar e ganhar, enchia um balde, assim, era top. Mesmo com todas as brincadeiras, tudo que a gente fazia, a minha escola, cara, ela existe até hoje, ainda é uma escola bem legal, os professores são muito dedicados e eu sempre me inspirei muito neles. Quando eu sabia uma coisa a mais e tinha algum tipo de atenção especial por algum professor, eu gostava, eu aprendi desde cedo que é legal saber. Eu sempre recebi esse feedback. Legal. Lá em casa também, igual a sua, muita autonomia, meus pais não checavam boletim, não queriam saber das minhas notas, não sabia nem que série eu estava. E aí eu estudava para isso. E uma coisa que me marcou na minha infância foi uma vez que eu queria muito um microscópio de brinquedo. E aí fiquei pedindo e tal, chegou só no Natal um microscópio. E aí, pô, no Natal desembrulhei aquilo, fui olhar, não conseguia ver nada. E aí marquei, que eu era, acho que era da 4ª série na época, eu marquei com a professora Efigênia, que era de biologia. Falei com ela que eu tinha arrumado o microscópio. E aí fiquei esperando o cara terminar a aula da 6ª série. Eles saíram do laboratório. Aí ela me chamou. Eu falei, eu queria aprender como é que mexe no microscópio. Ela me ensinou, velho. Aí eu fiquei super ansioso com isso. Voltei pra casa. Aí aprendi a focar. Era que eu não sabia focar. Eu sempre botava no máximo. Falei, pô, vou botar aqui mais forte pra ver. Mas o que tu colocava? Pra ver até a eletrosfera do... Formiga, folha, o que é? Meu Deus do céu, Maga. Maribondo, lagarto de fogo. Isso aí. Aí eu queria ver os átomos das paradas, eu botava no máximo foco, aí não via nada. Aí ela me ensinou, não, você tem que focar aqui, cada aumento tem um foco diferente. E aí foi que eu aprendi. Então eu sempre gostei muito de bicho, de animal, de biologia, documentário. Até hoje eu assisto documentário de bicho aí. Então isso me marcou muito na minha infância. E durante o ensino médio, aí eu já desandei totalmente. Aí pintei o cabelo de amarelo. Aí só queria saber de festa. Não levava... Na Bahia. Aí já era em Vitória, né? Já era em Vitória. Então, da Bahia eu carrego uma infância muito boa. Eu jogava computador, Age of Empires, jogava Pokémonzinho também, CS 1.6, que era na época. Eu jogava. Então, CSzinho jogava. Mas em casa eu gostava muito disso, né? E na época, pô, não sei se com você era assim, para fazer trabalhinho de escola, pô, não tinha material para você pesquisar. Você tinha um amigo seu que tinha uma Barça. Sim. Aí você tinha que ir na casa do amigo que tinha a Barça para poder fazer os trabalhos da escola. E tinha que procurar quem tinha a Barça mais atual, né? Mais atual, porque exato. Tinha uma Barça aí de lá, sei lá, 1995, exato. Aí a cada, não sei quanto tempo, eu lembro que meu pai, ele sempre comprava a Barça pra gente, e aí atualizava a Barça, ele trocava a Barça. Eu lembro um dia que o cara foi vender na porta da minha casa a Barça. Era assim. Aí minha mãe atendeu o cara, foi super educada com ele. Eu falei, cara, não acredito não, minha mãe comprar a Barça. Aí no final ela falou, vou só ver com seu pai. Aí o cara foi embora, aí meu pai falou, não. Aí eu fiquei sem a Barça, né? Mas era o meu sonho. E aí você tinha que fazer um trabalho sobre iluminismo. Aí você ia na casa do amigo que tinha a Barça, aí ele, pô, velho, mas não tem a letra I. Aí perdi. O meu pai era médico, então quando ele chegava em casa, a gente já estava dormindo, né? E aí o jeito dele estudar com a gente era ele acordar a gente 4, 5 da manhã, entendeu? Seu primeiro R+, foi seu pai. Exatamente, então assim, meu pai acordava a gente 4, 5 da manhã porque era um momento que a gente tinha com ele para aprender, para ele ensinar a gente. Então assim, essa rotina, quem criou de estudos, eu acho que quem criou foi muito mérito dos meus pais. E aí no teu ensino médio... Aí no ensino médio, velho, desandou tudo, né? Cabelo loiro, 2 brincão de pedra, imagina aí. Rebelde total. Sim. Vocês já percebem aí que até hoje eu carrego essa coisa rebelde no meu arquétipo, né? Sempre muito revoltado com tudo na época. E muitos problemas escolares também, suspensão e tal. E aí no terceiro ano, cara, eu
eu já estava bem desanimado assim com escola, querer se largar a escola para poder empreender, desse jeito, velho. Cheguei até a falar de fazer supletivo com meu pai. Supletivo. Sim. E aí acabou que eu entrei no terceiro ano na ideia de fazer exatas. Só que aí quando eu vi que eu não era tão bom quanto eu achava em exatas, eu falei, pô, eu vou para biomédicas então. E era uma época que eu estudava muito por conta da academia, né? A academia era um negócio super underground na minha época de escola. Era um negócio assim, poucas pessoas faziam. Suplemento, então, era pior que cocaína. A creatina, sua mãe visse em casa, era chinelo cantando e falando que você está envolvido com coisa errada. Isso é 2008, por aí, 2009. E aí eu gostava muito de estudar essas coisas, né, de performance. Eu decidi que ia fazer farmácia. Mexer com manipulação de droga e tal, mais voltado para performance. E aí não falava muito com meu pai, a gente era bem distante nessa época, na minha adolescência aí, vocês imaginam por quê, né? Você acha que eu dei motivo? Se hoje eu dou trabalho, na época era o triplo. Sim. Aí eu ia fazer farmácia, e um dia ele perguntou se eu ia fazer vestibular, eu falei que sim. Inclusive, velho, eu aprendi o que era vestibular no terceiro ano, não sabia o que era vestibular. Mesmo? Não sabia. Sim. Então você falou que começou com 15 anos, velho, com 15 anos de idade, tava aprendendo outras coisas. Sim. Aí eu comecei a estudar para fazer farmácia. E eu não levava nada para a escola. No ensino médio inteiro eu não levei nada. Caderno. Eu levava um lápis no bolso. E aí, botava aqui, né? No bolso. E aí durante a aula eu anotava na carteira, tentava decorar aquilo e apagava. Fazia conta na carteira, depois apagava. Não levava nada. E dessa forma eu fui até o terceiro ano todo. E aí conversei com meu pai, ele perguntou se ia fazer vestibular, eu falei que ia fazer farmácia. E meu pai é médico, hein? Nem falei o detalhe, meu pai é médico. Aí ele falou, mas vai fazer farmácia por quê? Eu falei, porque eu gosto de biomédicas. Aí ele falou, e medicina, você nunca pensou em fazer não? Eu falei, pai, eu não vou passar, eu não estudo tanto assim. Sim. Aí ele falou, você que sabe, eu acho que a medicina te dá muita possibilidade. Sim. E saiu, velho. Ficou nessa. E eu fiquei pensando assim na cabeça, né? Eu era um negócio que eu gostava, biomédicas. Sim. E aí chegou um momento, velho, que eu fazia os simulados lá do terceiro ano, nem sabia que dava para ver nota. E um dia o diretor me chamou para a sala dele. Aí eu falei, caramba, mano, tô meio outra aí, descobri alguma coisa. Aí quando eu cheguei lá, meus amigos já foram pro pé da porta já para ouvir o que ele ia falar, se era suspensão, expulsão, ou que a Polícia Federal tava lá para me esperar. Aí ele falou, Yuri, você vai fazer vestibular? Eu falei, vou. Ele, pra quê? Aí eu falei, farmácia. Aí você nunca pensou em fazer medicina, não? Aí eu falei, na verdade, não. E ele falou assim, porque eu tô olhando aqui as suas notas de simulado, você viu quando você tirou? Eu falei, não, nunca olho isso aí, não. Aí ele perguntou, mas você não olha? Como é que você estuda pra isso? Eu falei, pô, não estudo pra isso aí, não. Aí ele falou... Isso em que época? Terceiro ano. Mas em meio do ano, final... Meio do ano já, meio do ano. Tinha a galera do pré, né? Era no coque da Reta da Penha, em Vitória, aí se alguém conhece. E aí ele falou, porque sua nota tá batendo de frente com a galera do pré que quer medicina. E aí eu falei, pô, sério? Ele cara, eu sei que você é indisciplinado, a gente tem nossos problemas. Sim. E esse diretor, ele era professor de física lá também. E aí eu gostava de estudar física só para caso ele deslizasse em alguma coisa, eu levantar a mão lá do fundão e falar. Depois que ele viu a nota, ele falou, cara, eu acho você uma pessoa brilhante. Eu acho que você tem que parar aí de imaturidade. E se medicina for algo que você quer, a gente aqui da escola vai dar todo o suporte para você conseguir entrar. A minha faculdade era particular e tinha um vestibular diferente na época, que caíam coisas super avançadas de biologia e química. Sim. E aí aí começou a ter as aulas específicas, né, de biomédicas, exatas e humanas. E aí eu fui, essa aula era à noite, aí a galera que ia fazer medicina ia para essas aulas também. Sim. E aí quando eu cheguei nessa aula, eu tinha tomado suspensão, né, nesse dia. E eu não imaginei que fosse... Eu falei, pô, suspensão da aula, para um cursinho preparatório aí para a prova do vestibular da EMESCAN, não conta.
Aí eu cheguei quem tava dando aula. Eu cheguei com a camisa de loja de suplemento, a regatinha e uma coqueteleira. Sim. Aí eu cheguei lá, entrei, meia hora atrasado, sala lotada, todo mundo olhou pra mim. Aí o professor que tava dando aula era aquele diretor. Aí ele olhou pra mim e falou, o que que você tá fazendo aqui? Você tá suspenso, pode ir embora. Aí eu fui pra casa, esperei acabar a minha suspensão, aí depois voltei na próxima vez. E aí fiquei no fundo lá ouvindo o que o pessoal falava. E aí o professor perguntava alguma coisa, os alunos levantavam a mão e respondiam. Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar dessas coisas. Sim. E aí No mesmo ano que você mesmo ano, na mesma semana, isso aí. Aí, na mesma semana eu vi perguntando, a galera respondendo, eu não sabia, mano. Eu nunca tinha ouvido falar das coisas que a galera respondia. Eu falei, pô, eles estão num mundo paralelo aqui. Sim. Aí eu cheguei em casa, revi as apostilas do COC, não tinha aquelas coisas que eles falavam. E aí eu falei com minha mãe, assim, eu era muito rebelde, falava muito pouco com meus pais, ficava só no meu quarto. Falei, mãe, eu acho que eu preciso de algum livro para poder aprender as coisas que os caras sabem. Fomos no shopping, cara, não achei. Era só aqueles livros muito técnicos, de biologia para faculdade, né? Biologia e química. Aí beleza, aí voltei para casa. Aí um belo dia eu me lembrei que eu tinha sido transferido de uma outra escola no segundo ano do ensino médio por indisciplina. E aí eu tinha um livro fechado no plástico. Biologia, a MAB. Você lembra? Tinha uma borboletinha na capa. Sim. Aí eu peguei, folhei o livro, aí eu comecei a olhar assim, todas as coisas que os caras falavam. Sim, tinham 3 volumes, né? Não, o meu era volume único, era grossão. Sim, sim. E ele já tava lá para setembro, por aí, agosto, mais da metade do ano, próximo da prova. Sim. Aí eu vi que as coisas estavam lá, eu falei, acabou, velho. Sentei na minha cadeira, eu estudava na mesa do PC, tinha um computador aqui, o teclado, aí eu botava o teclado para cima e botava o livro, aí ficava no MSN lá o dia todo e estudando. Comecei na primeira capa do Amabis e fui até a última. Sim. Aí, cara, aí eu me senti empoderado. Foi aí que começou o meu interesse por saber as coisas. Sim. E tem uma parte na época, talvez você se lembre disso, que era o que todo mundo odiava e ninguém sabia. Botânica. Sim. Botânica. Sim. Aí o que aconteceu? E você já gostava de animal, claro. Né? O que aconteceu? Eu estudei muito botânica. Aí na aulinha do pré, tava todo mundo, a galera do pré e eu só do terceiro ano. Sim. O cara perguntando coisa de filogênio, sub, aí eu levantei a mão e respondi. A galera olhou pra mim, aí o professor, pô, parabéns. Esse foi a virada de chave, cara, na minha vida, assim, como estudante, que eu senti, eu falei, porra, eu gostei dessa sensação, velho. Sim. Me senti empoderado de saber aquilo. Falou que por ninguém ter o sabia. Conhecimento, né? Exato. E você acha que antes disso, o teu comportamento na escola, você hoje em dia se enxerga como imaturidade? É resenha, né? E eu vejo assim, os alunos me perguntam hoje, né, o que você faria diferente na escola, na faculdade. É uma parte da sua vida que você respeita. Se você puder ter o máximo de maturidade que quiser estudar tudo desde o início, ter rotina, é ótimo. Mas também assim, saiba que você é um ser humano, que você vive a grande parte da sua vida estudando. Então eu sempre fui muito bom em conciliar, entre aspas, a minha vida com isso. Então, já que eu tô no no lugar que eu queria, eu faria diferente. Não, já consegui. Não, exatamente. Não, mas é só pra... E isso é muito importante. Tipo, eu tinha muitos amigos, inclusive eu tinha um dos amigos que tinha os mesmos problemas que tu tinhas na faculdade. Estão presos. Não, e um deles é médico, faz até cardio no INCOR. Mas ele dava trabalho, ele suspenso e tal, mas aí no dia da prova ele ia bem, entendeu? Tipo assim, ele aprendia muita coisa na aula. Eu acho que existe um perfil de estudante assim, rebelde, inteligente, entendeu? E eu acho que isso é interessante, porque, por exemplo, o meu ensino, desde o meu estudo, desde o primeiro ano até o terceiro ano, eu estava, claro, eu sou muito curioso, até hoje eu gosto de pesquisa, eu acho que isso é porque eu sou muito curioso, mas eu tinha certeza que eu tinha que vir na prova, entendeu? Então, assim, muita coisa que eu estudava me forçava a aprender, por exemplo, gramática, né, regra gramatical, etc., que caía muito forte em concurso militar. Não era uma coisa que eu tinha o prazer de estudar, mas eu era bom porque eu acertava a questão. A parte de estudar e bem na prova, o quanto de vaidade
isso significava para você? Sim, sim. Não, é muita vaidade. Muita vaidade. Você Porque, gostava de ser o sim, cara. sim. Era Não, isso. porque assim, Era por aí que eu exemplo, queria chegar. eu lembro que teve uma prova que eu tirei 8,9. Fiquei louco, fiquei louco. Para mim foi muito claro isso aí. Hoje eu evoluí, hoje eu não preciso mais dessa parte, mas eu falo para vocês assim que eu comecei a gostar de estudar para tirar onda. Era isso. Era isso. Porque, pô, eu era alto, eu gostava de malhar, já estava um pouquinho mais forte do que a média. Na época ninguém fazia academia, então minha genética eu conseguia sobressair no meio da galera. E aí eu falei, pô, falta para mim ainda um próximo passo, que é demonstrar também desempenho intelectual, Né? exato, para tirar onda. Começou Sim. assim, isso foi por muito tempo, muitos anos nessas de tirar onda, de me amostrar, como a gente diz na Bahia, né? Pura vaidade mesmo. E hoje é uma parada que, pô, depois de tanto tempo pelo motivo errado, hoje já virou. Exatamente. É engraçado isso, né? Talvez seja alguma coisa do nosso sistema de ensino também, né? Entendeu? De premiar o cara. Exatamente, Exato, premiar de prova, de nota, entendeu? Isso, da escola mostrar os aprovados aqui, né? O pessoal hoje é muito pessimista com a visão da medicina, eu acho, ali. E eu acho que isso é errado. Eu acho que não tem mais a prerrogativa imediata do médico já ser um cara bem visto e já ganhar dinheiro. Sim. Eu acho que hoje você tem que correr atrás. E aí eu lembro que eu tive uma aula de um dos, que é até hoje um dos professores, que é meu amigo pessoal hoje, mas a gente teve uma aula dele falando sobre a beleza da medicina, né? Para mim, a medicina era a profissão que tirava meu pai aos domingos, que a gente estava lá no clube, aí ligava meu pai tinha que sair correndo. Toda vez que a gente tinha um programa de família, meu pai levava uma roupa de hospital junto, porque podiam chamar ele. E eu via o meu irmão no primeiro ano da faculdade de medicina, assim, estudando muito, entendeu? Então, assim, eu tinha essa visão da medicina. Mas a visão da medicina humana, aquilo lá me conectou e eu falei assim, nossa, todo esse enfim, né, perrengue que eles passam, para se conectar com uma pessoa que está precisando, né? Eu comecei a chegar à medicina como uma beleza, como arte, entendeu? Interessante. Eu não, mano. Eu fiquei até o quarto período de medicina, eu fiquei querendo largar, querendo sair. Caramba. Não porque eu tinha dificuldade com nota, mas eu só não gostava, eu me sentia muito deslocado lá. Sim. Porque meus amigos eram os caras mais doidos da escola, eu era um cara mal visto e tal, cabelo loiro ainda. E aí, quando eu cheguei lá, eu não me identificava com a galera da medicina. Sim. E aí, o início era anatômico, né? Ficava todo mundo lá em cima de branco, querendo estudar. E, pô, eu não gostava de estar no meio da galera, assim. Aí, meu espírito rebelde falou mais alto. Graças a Deus, eu não larguei. E a partir do quarto período, eu comecei a gostar mesmo. As matérias foram ficando melhores. E eu comecei a estudar muito fisiologia. E aí, eu voltei. Eu odiava anatomia no início. Odiava. Porque era muita decoreba, né? Era muito decoreba, era muito competitivo, numa época que eu era muito imaturo no sentido de estudo, né? Hoje, pra mim, a anatomia é a coisa mais legal que tem. Sim. Mas eu acho que isso tem a ver também com o método, o jeito que a anatomia é passada pra gente. Pode ser também. Porque, assim, pelo menos hoje em dia, eu acho que com o PBL é um pouco mais integrado. Mas na nossa época, a anatomia era separada de fisiologia, que era separada de histologia. Então, a aula de anatomia era literalmente projetar uma imagem e o professor falar assim, olha, essa artéria tal que se bifurca em tal e tal, se bifurca em tal e tal e tal. E aqueles termos, né? Anterior, posterior, lateral, medial. Você não sabia isso. E era pura decoreba, assim, né? Pura decoreba. E você tinha que saber a anatomia do corpo inteiro. E aí isso gasta muita energia, né? Porque aí você tinha que sentar lá para gravar coisas que você nem sabia se tinha aplicação, nem sabia, né, por que precisava saber aquilo, e você simplesmente decorava. Mas como era bom em prova, entendeu? Então, tipo assim, eu querendo ou não sentia prazer, entre aspas, em estudar. Eu acho que, ou talvez vaidade, né, de querer ir bem na prova, né? Sim, mas de aceitar assim, o desafio. de aceitar o desafio, exatamente. O que foi essa virada de chave do quarto semestre? Não foi uma virada de chave, gatilho, que minha vida mudou, não. Foi pouco a pouco eu percebendo que a galera que estava indo bem no início, nos primeiros períodos, já não estava indo tão bem mais. Então eu vi que, falei, pô,
se for batalhar agora, no curto prazo, eu vou perder para todo mundo. Então eu não quis brigar. Mas quando eu vi que era uma parada de longo prazo, a medicina era uma grande maratona, eu falei, pô, se eu não parar, eu passo a galera, né? E foi exatamente o que aconteceu, velho. Cara, eu nunca fui o melhor da minha faculdade, mas eu sempre fui progredindo, sempre tive constância. Os primeiros meses da residência foi assim, eu me sentindo inferior, entendeu? Só que aí eu percebi que eu estava evoluindo, entendeu? Que eu estava progredindo, que as minhas notas naquelas provinhas iam bem, e aí as pessoas de alguma forma me reconheciam pelas coisas que eu fazia, e eu senti que eu fui crescendo devagar, né? Eu percebi isso também, inclusive quando eu entrei na residência, eu achava assim, eu só vou largar se tiver alguém, se eu receber uma ligação de alguém, é um motivo de eu poder largar, sua mãe, seu pai, aconteceu tal coisa, lá em Vitória, que eles moravam, ou se eu sentir que eu não dou conta, velho. E eu tinha medo disso, falei, pô, eu me esforcei para passar na prova, mas será que eu tô no nível da galera que entrou, né? Então eu sempre fiquei nessa posição meio de underdog ali, de meio que, pô, talvez eu não esteja à altura, né? E durante a faculdade, Yuri, teve alguma atividade específica? Me perguntam muito no Instagram, doutor, o que você acha? Entrar na liga, fazer iniciação? Teve alguma atividade assim que você acha que foi um diferencial para ti? Essa é uma parte boa, porque a gente é o oposto um do outro, e nessa parte foi o oposto mesmo. Cara, na faculdade eu mal consegui fazer o básico ali. E aí eu não participei de quase nada, na verdade. Porque as curriculares não é que não te exigiam muito, é que você não tinha tanta energia para tocar as atividades curriculares. Né? Não tinha, não queria, e via que eu não tinha aptidão para aquilo. E eu fui meio que me arrastando durante a faculdade. E aí, quando começou a época do internato, aí voltou aquele espírito de querer aparecer, né? De querer desempenhar, de saber as coisas, tirar onda. Porque você tá rodando com o seu grupo de internato, eu era o nono período, aí tinha a galera do 11º, 12º rodando junto. Né? Sim. Eu queria saber mais que eles. Ao vivo, né? Sim. Não só eu queria saber mais, quando eu via o cara do 12º período não sabendo um negócio, eu falava, pô, velho, quero ser esse cara de jeito nenhum. Eu vou passar uma vergonha dessa, mas é nunca. Eu tenho vaidade, eu tenho meu orgulho, eu não vou passar essa indignação aqui, não. Então, de atividade extracurricular, eu não fiz nada e eu tracei todo o meu planejamento para a prova de residência baseado em que o meu currículo não ia conseguir ficar melhor. Aí eu já fui o oposto, né? Me metia em tudo que é coisa, liga. Eu fiz, cara, muita coisa durante a faculdade, porque eu sempre fui um aluno que não aprendo muito em aula. Entendeu? Você estudava em aula e tal, parece que eu não conseguia me concentrar em aula, entendeu? E aí eu tava lá na aula para pegar, tipo, meio que um esquema de como é que eu ia montar meu estudo, mas eu ia aprender em casa, entendeu? Então, assim, eu entendia que na aula eu não ia aprender, eu ia ter que estudar em casa de novo, e várias vezes, inclusive, para eu aprender de fato. E aí eu não focava tanto em nota das disciplinas, entendeu? Eu estava lá na faculdade, não tirava nota baixa, mas assim, eu não queria ser o primeiro, não queria tirar 10, né? Que era uma vaidade que eu tinha durante a escola e na faculdade. Mas na faculdade, eu queria me expor ao máximo de experiências possível, entendeu? Então, eu sempre fui muito curioso. Então, eu entrei no laboratório de cirurgia experimental, que trabalhava com rato. Da NASA. Não, era um laboratório simples, assim, não tem muita coisa. Mas, e aí, lá, do 2º ano até o 5º ano, eu fiquei nesse laboratório fazendo um experimento, claro, tudo dentro das normas éticas. Já nessa época, a gente tocava os projetos, terminava, escrevia o artigo, publicava. A gente fazia um modelo de isquemia renal. Aí depois a gente coletava sangue, media ureia e creatinina do jato. Da minha bolsa, eu pagava o bioquímico do laboratório de bioquímica da faculdade para ele dosar ureia e creatinina. Aí você pega os resultados, você vê o resultado de ureia e creatinina, faz a histologia do rim, você vê que o rim, tipo, da isquemia tá muito pior e que você consegue diminuir com algumas medidas que a gente fazia. Aquilo lá é de outro mundo, então isso é viciante, e no final você publica o artigo. O pessoal, o Nagai, ele tem doutorado, tá terminando o doutorado dele agora,
E ele já entrou na residência já com vários artigos publicados, né? Foram uns 20 já, hein? Eu entrei na residência com 18 artigos publicados. Né? Toma essa aí, vai vendo. Não, mas então, essa Eu entrei, coisa, né? Assim, a coisa mais aleatória foi o meu TCC, cara. Foi de quê? O meu TCC foi um chefe meu falou assim, poxa, um cirurgião de mão, e ele falou, olha, lá ele fez um fellow nos Estados Unidos, e ele falou lá, a gente reimplantava couro cabeludo. Tinha pacientes que tinham tipo, queda e tal, e aí o couro cabeludo destacava, né, digamos assim, amputava o couro cabeludo, e a gente conseguia, eles faziam um processo de reimplante de couro cabeludo. Para quem não sabe, lá no estado do Pará, existem os ribeirinhos, pessoas que vivem na beira do rio, sobrevivem de coisas que eles plantam, de raiz, de mandioca, e de peixe que eles pescam, né? E aí eles precisam, o jeito que eles fazem, montam as canoinhas dele com um motorzinho adaptado, não é aquele motor de lancha que fica todo dentro da água. É um eixo de moto com a hélice. Exatamente, isso é um motor de moto que tem o eixo e aí ele improvisa uma hélice na ponta. E aí o estado do Pará, para ter uma ideia, é campeão mundial de vítimas de escalpelamento, né? Caramba. Pessoas que... Porque o cabelo dos descendentes indígenas são longos. Aí muito o cabelo forte, né? Enrola lá. Enrola e puxa. E não se tem a cultura, até hoje, de reimplantar o couro cabeludo, né? Então, assim, mas tem como resolver colocar um enxerto, mas elas ficam sem cabelo, né? Tem que usar peruca, isso tudo, do ponto de vista estético, desfigura muito, né? Então, o meu chefe falou, Vitor, tu não quer fazer um modelo experimental em algum animal? Exatamente. Que a gente possa reproduzir um reimplante de scalp? Aí a gente começou a pesquisar e tal, não tinha nenhum modelo experimental de reimplante de escalpo, e a gente pensou em fazer uma pesquisa com coelhos, porque o coelho, botava o coelho na hélice. Não. Porque o coelho, ele tem, por causa das orelhas, a superfície de pele é muito grande, né? Comparativamente à cabeça, que nem a gente. Então, foi um modelo que a gente encontrou, só que eu precisava estudar a anatomia do couro cabeludo do coelho. Exatamente. Então, o meu TCC foi sobre a descrição da anatomia vascular do couro cabeludo de coelhos. Dentro de todas as normas éticas. Então, assim, eu e um amigo, a gente teve que montar um biotério de coelhos, comprar uma linhagem de coelhos para reproduzir uma linhagem de coelhos. Assim, cara, foi um processo. E assim, a gente não sabia anestesiar coelho direito, entendeu? A gente teve que aprender com o veterinário. Foi assim, montar um processo inteiro para você fazer pesquisa em coelhos, né? Foi um negócio assim, deu muito trabalho. Mas fez medicina em quanto tempo, velho? 15 anos? O coelho dava umas patadas na gente, a gente saía todo arranhado. Isso que eu acho massa da sua experiência com ciência é que, por mais que os alunos de medicina hoje ficou mais fácil eles aprenderem sobre meta-análise, publicação, e eles têm mais acesso a publicar um artigo, um relatinho, uma revisão. Sim. Só que o que eu acho que é o seu diferencial é que você teve contato com ciência mesmo, não que as outras não sejam, mas no sentido da ciência de se sentir cientista, né? Sim, exatamente. De você ter que ir para um laboratório, de resolver pepino de coelho. Outro nível isso aí, resolver todo o processo de viabilizar a pesquisa. Então, eu acho que essa parte, essa dualidade de pesquisa e prática clínica com o estudo teórico, eu acho que foi isso que foi a minha faculdade de medicina, entendeu? Top, né? Eu gostaria de ter tido isso. Infelizmente não deu. Eu fui acordar um pouco mais tarde. Sim. E aí paguei o preço disso aí. Eu cheguei na residência com várias lacunas na minha prática, no que eu sabia das coisas. Sim. Mas foi o que deu para fazer ali. Eu tive que dar falei, velho, vou remar nessa direção. E é muito legal, Yuri, a gente estar tendo essa conversa, porque eu sempre falo para os alunos que me procuram no Instagram, falam assim, doutor, quantos artigos publicados tem que ter? Eu falo, nenhum. Para entrar na residência, nenhum. A gente já participou de processo seletivo para a residência de neurocirurgia da USP. Tem gente que não, o currículo não consegue mudar uma boa prova, entendeu? Não tem como, entendeu? E o currículo é assim,
é uma parte da entrevista. Então, assim, se a gente vê na entrevista ter uma boa pessoa focada, mas que não teve oportunidade, não conseguiu publicar, ninguém vai né, te dar zero na entrevista. Porque sabe qual é o problema? Que eles avaliam retrospectivamente. Eles pegam da galera que está disputando, Sim. Eles falam assim, mas esse aqui perdeu por 0,1. Ele não passou por causa de 1/10. Sim, e aí acha que isso foi se ele tivesse publicado um artigo, talvez ele tivesse entrado. Sim. Mas o assunto é lá atrás, meu amigo. Exatamente. Muita gente com currículo dessa grossura aqui ficou na primeira fase lá. O currículo é aquele polimento, assim, na sua preparação, né? Se você tiver com tudo arrumado, vai contar. Exatamente. Fala mais sobre você do que te dá ponto para passar na prova. E Yuri, me conta aí como foi o teu processo de preparação para a prova de residência. Eu comecei no 5º ano, que é quando eu comecei o internato, aí a gente se inscrevia num cursinho, né, cursinho pago, e nesse cursinho eu precisava colocar o que você queria fazer. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer de residência. E aí eu falei assim, vou botar aqui neurocirurgia, porque eu sei que é algo difícil, e se eu quiser mudar, depois eu mudo, mas preciso botar alguma coisa aqui. Sim. Fiquei pensando no oftalmo, neurocirurgia. Aí botei neurocirurgia, e aí depois que eu entrei, eu já fiquei assim, cara, vou ter que começar a me preparar aqui. Então, desde o 5º ano, eu comecei a estudar bastante as apostilas, mas tudo mesmo. Sim. Estudar 100% daquilo. No 2º ano, a mesma coisa, estudar todas as apostilas, fazer todas as questões. Então, eu estudava muito, 2, 3 horinhas por dia, mas eu era muito consistente, 100%. Sim. E acabou que eu quase passei no primeiro ano que eu tentei. Sim. Fiquei primeiro suplente na USP, primeiro suplente na Unifesp, segundo na USP. Não fui chamado, aí fui pro interior. Tem até um vídeo no canal aí, toda a minha saga no interior. Eu fiquei 9 meses lá, estudando e trabalhando no PSF, né? Fiz a mesma coisa, estudei tudo de novo. Li alguns livros inteiros, né, de GO, de pediatria, li um manual da Unifesp. Sim. Gostava, e o livro de emergência da USP eu li ele todo também. Sim. E essa foi a minha preparação. Durou 3 anos. Eu comecei no 5º, fiz o 6º, não passei, mas no outro ano eu fiz a mesma coisa e passei. Sim, sim. A minha preparação ficou meio quebrada, porque eu fiz o 5º ano, e aí eu entrei também no cursinho, e focar total, né? Pegava as apostilas, era uma apostila por semana, né? Eu nunca deixava acumular apostila. Chegava a apostila, lia tudo, resolvia questão e tal. Tinha 50 questões no final, né? Da apostila, resolvia tudo e tal, assistia comentário. Só que eu sempre, por essa questão curiosa de querer explorar, eu sempre quis, e na época tinha o programa Ciência Sem Fronteiras, né? Eu falei, eu tenho que ir. Vai quebrar, vai, mas né, nunca se sabe. Vai que depois eu quero fazer residência lá também. A gente não sabe. E aí eu fui, passei um ano nos Estados Unidos. E aí eu voltei para o Brasil no internato, assim, meio do 5º ano. E aí eu fiz um estágio eletivo na BP de São Paulo, que aí foi onde eu conheci o João Paulo. E com o Dr. Evandro, assim, pessoalmente, né, ele era um cirurgião antigo, né, mas difícil de lidar, mas tecnicamente incrível, a cirurgia linda, operava rápido, os pacientes iam bem. E aí eu falei assim, puxa, a neurocirurgia brasileira é muito boa de fato, né? Tipo assim, eu acho que se eu não quero morar nos Estados Unidos, que eu não tinha essa pretensão de, eu quero sair do Brasil, porque, inclusive, gente, para quem quer ter essa missão de sair do Brasil, eu recomendo fazer residência fora, porque é a forma mais fácil de entrar no mercado de trabalho. E aí eu falei assim, de fato, a neurocirurgia brasileira é muito boa, né? E aí aí liguei pro meu chefe de novo, Dr. Lanzini, e falei, olha, é o seguinte, se eu não passar num lugar bom, eu vou para aí. Se eu passar num lugar bom, eu fico. Aí ele, beleza. Voltei, aí isso era outubro, mais ou menos, no meu 5º ano, né? Então eu voltei em outubro e aí foi foco total para residência. Foi um ano de tipo, e é aquilo que a gente estava conversando, eu cheguei em Belém em outubro, peguei minha impressora, imprimi a logo da USP, da Faculdade de Medicina, colei na meu local de estudo e foi assim, eu não deixei de estudar um dia. Todos os dias de domingo a domingo. Isso também me marcou, eu não perdi um dia, cara. Exatamente. Né?
A consistência, a semana tem 7 dias, você perde um dia, é 15% já quase. Yuri, fala um pouquinho aí sobre como foi a tua preparação para a prova de residência, como é que era a rotina de estudo. Na época da primeira vez que eu não passei, eu lembro que eu fui com o Nespoli, né? O Nespoli foi meu R+, Sim. A gente foi fazer recurso lá na biblioteca. Uhum. E aí, velho, foi a primeira vez que eu vi a Faculdade de Medicina da USP. É maravilhosa, é muito bonita. Uhum. E aí o recurso a gente fazia dentro da biblioteca, lá nos PCs. Uhum. E aí depois de fazer o recurso, eu fiquei com o Nespoli lá no banquinho que fica lá na frente. Aí tinha uma brita, aí eu peguei uma pedrinha e falei, pô, vou levar isso aqui pra casa, talismã aqui pra dar sorte. Só que mesmo assim, velho, mesmo no outro ano, como eu fiquei no interior, né, trabalhando, eu estudava ainda do mesmo jeito que eu tinha programado, eu não mudei minha estratégia, que era estudar tudo, saber tudo da apostila, simplesmente fazer todas as questões, resolver tudo. Eu fiz o mesmo jeito, só que por eu estar lá sozinho, né, no interior, sem fazer cursinho, meus amigos estarem em Vitória, estudando lá na biblioteca, fazendo simulados, né, eu fiquei assim, pô, será que vou ter condição de passar? Então eu acho que a sorte, aquilo que a gente falou no início, sempre está muito envolvida, né? E para você ter sorte, você tem que trabalhar. Mas depois que você faz todo o seu trajeto, você ainda precisa contar com a sorte para entrar, porque não dá para você escrever na testa, eu vou ser aluno da USP, que não é uma garantia, não. E aí é isso que eu falo para muitos alunos que vêm me procurar para saber, como é que eu quero fazer neurocirurgia na USP. Eu acho que o Brasil tem muitos serviços de residência muito bons, né? E eu acho que não tem como você fazer só a prova da USP, fazer só uma prova e falar assim, é nessa prova que eu vou bem, entendeu? O processo de prova de residência envolve o crescimento durante as provas, né? Mas assim, em relação ao teu estudo, você focava mais em questão, focava mais em teoria? Meu estudo era assim, o pessoal gosta de focar muito em questão. Sim. Eu não. Não que questão seja importante, eu vou explicar essa estratégia que eu tinha. Sim. Questão, cara, é pra doer. É pra você ir pra lá quando você já treinou. Sim. Você treina, depois você vai pra luta. Não é pra você ir pra luta pra aprender a lutar. Sim, sim. Você treina no saco, ali você é com o livro, né, a apostila, estudando o conteúdo, depois você vai pra questão. Eu não gosto de estudo dirigido. Sim. Nunca gostei. Porque se você dirige o seu estudo numa época de prova de residência e você quer uma parada difícil, a prova mudar um pouquinho ali no seu ano e você acabou, velho. 10 questões ali que você não... Então eu gostava de me preparar para pegar qualquer tipo de lutador, aí estudava jiu-jitsu, muay thai, tudo, estudava todas as modalidades, né, na medicina, pediatria, GO, estudava tudo completo e aí ia para as questões, fazia muita questão, mas eu só fazia questão depois que eu estudava a matéria. Teoria, né? Estudava e aí as questões que eu errava, naturalmente, aquela personalidade, né, de fazer tempestade de copo d'água, de ser ansioso. As questões que eu errava, mesmo em casa, eu me punia muito. Falava, cara, uma questão dessa eu não posso errar nunca. E eu realmente, isso se traduziu nas provas mesmo. Eu realmente não errava. Isso é interessante, isso a gente tem em comum. Eu também lia todas as apostilas, mas eu tinha lido as apostilas no quinto ano, que a gente fazia o curso do quinto ano, mas ficou quebrado, mas eu li todas. Então, assim, eu já tinha uma noção de toda a teoria. No sexto ano, eu me colocava para ler a apostila do segundo ciclo, né, do cursinho, mais rápido, assim, uma leitura dinâmica para chegar nas questões. Mas aquilo, eu nunca deixava de ler a teoria, né? Exato. Então, assim, eu lia rápido, fazia um resumo rapidão, aí eu falava assim, bom, é isso aqui que eu acho que é o principal, isso aqui que eu preciso aprender, e eu ia fazer as questões e depois eu voltava no resumo. Falava assim, olha, faltou isso aqui caiu muito, isso aqui caiu. E aí, essa questão de tentar aprender com os erros, né, eu fazia muito. Então, eu tinha um caderno que eu enchia, era um caderno grande, que eu colocava o comentário de todas as questões que eu errei. Perfeito. Entendeu? E isso de aprender com erro é totalmente diferente de você errar para aprender com estratégia. Tem gente que usa isso. Eu vou fazer umas questões aqui de nefro. Você nunca estudou nefro, vai fazer questão de glomerulosclerose. Sim. Aí você vai errar e achar que você está aprendendo com o comentário da questão. Eu não concordo com isso. Sim. Não, exatamente.
eu fazia, e aí tinha como a gente filtrar as questões por assunto, né? Então eu estudava a apostila, resolvia as questões da apostila, resolvia mais questão, e aí eu estudava assim de segunda a sábado. E aí domingo eu fazia uma prova de residência, eu ia para o consultório, minha mãe era dentista, eu ia para o consultório dela, me trancava lá, simulava uma prova, levava exatamente uma garrafa de água que eu ia tomar na prova, os 2 chocolates que eu ia comer na prova, então simulavam uma questão de prova. Eu imprimia um cartão resposta para no final eu passar o cartão resposta, entendeu? E todo domingo, por 1 ano e pouco, eu fiz isso até a prova de residência. Então, assim, no final eu tinha feito muita prova num ambiente controlado, num ambiente que eu ficava nervoso porque eu mesmo controlava, entendeu? Enfim, e aí esse ambiente controlado de treinar com as questões, simular uma prova, me ajudou muito. Né? Isso é interessante, porque eu não precisava disso, velho. Eu sabia já. Eu era muito confiante em prova, eu não fico ansioso em prova. Sim. Eu vou para a prova para esculachar. Eu já chegava, já treinava a linguagem corporal já, com o peito estufado, o nariz em pé. Sim. Mas por dentro eu tava com medo. Ali via japonês entrando para fazer prova. E, exatamente. Minha vaga aí não lá. Eu ia chegar exatamente nesse assunto, porque eu lembro que eu não conhecia o Yuri, mas a gente sempre fazia prova um do lado do outro. Por causa do nome, né? Por causa do nome, era VY. Então, assim, e eu lembro bem do Yuri na prova de radiologia do Einstein. E assim, eu nem sabia que você primeirão, queria... pessoal. Exatamente, eu nem sabia que você queria neurocirurgia. Pra mim, você queria rádio, né? E aí eu, sentei lá. Eu lembro que a gente estava fazendo prova, eu era a última carteira de uma fila, o Yuri era a última carteira de outra. E aí, cara, terminou tolerância mínima para a prova. O Yuri levanta com o cartão todo passado, entrega lá, e eu lembro que o Yuri ia fazer prova, assim, com roupa tipo de surfista, exatamente, roupa de surfista, assim, eu falei, cara, olha esse cara, velho. Olha, chutou tudo. E aí eu lembro que quando eu saí da prova, eu gravei o teu nome. Eu fui lá na tua carteira, aí tinha impresso o nome, né? Aí eu falei assim, Yuri Estevam, pô, eu vou ver esse cara aqui, velho. Terminou a prova em 2 horas. E aí, quando saiu a nossa classificação, eu acho que eram 12 vagas, eu fiquei em 16, tu ficaste em primeiro, eu lembro. Sim. Aí eu falei assim, cacete, esse menino... E aí depois eu comecei a te ver nas provas, né? A gente fazia um do lado do outro e era sempre assim, 2 horas de prova e ele saía. Aí eu falava, cara, bicho, esse cara tá... Era assim, então eu não precisava dessas mandingas de prova, porque eu já trabalhava o espírito do ódio ali, cara, de mostrar, porque, pô, tava no interior, sozinho. A galera já poderia falar, eu imaginava a galera falando assim, toda vez que eu ia pro interior trabalhar, às vezes eu ia pra Vitória, eram 9 horas de carro pra ir pro interior, 2 horas de estrada de chão. 2 de julho, né? 2 de abril. 2 de abril. Ia pra 2 de abril de carro. Sim. E aí na estrada eu ficava pensando assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? A galera vai falar, pô, o cara quase passou no passado, esse ano ele resolveu ganhar dinheiro, aí se perdeu, não vai passar. Uhum. E aí eu me inscrevi na prova do Einstein por causa disso. Uhum. E aí foi 88 na primeira fase, 92 na segunda e 100 na entrevista. Caramba, na entrevista a mulher só perguntou assim, como é que você estuda? É mesmo? Caramba! Tome. A minha entrevista do Einstein foi bem boa também. Eu tirei 10 também na entrevista do Einstein, mas aí no meu currículo tinha essa coisa também de quem vem de fora, né? Tipo assim, mandavam a gente colocar atividades tipo, fora da medicina. Não sei se tu colocaste isso. Eu não tinha. Aí eu coloquei assim, aí eu tinha... Se eu voltasse quanto que eu pegava no supino lá. Exatamente, aí eu tinha feito uns cursos de sushi na época. Não. Aí eu coloquei isso lá, aí o pessoal só me perguntou de sushi, velho. E se tu passar aqui, tu vai fazer sushi pra gente? Falei, vou, claro, tá. Aí eu tirei 10 na entrevista, falei, só porque você fazer sushi. Mas aí tinha isso, eu já conhecia o Yuri mesmo na época da prova, assim, já sabia quem era. E eu lembro também que a gente chegou para a entrevista da USP. Não sei se você não lembra de mim, mas eu lembro de, na entrevista da USP, cada um chegava com seu currículo na mão, né? Era diferente, tinha outras que você tinha que entregar o currículo antes, né? Mas na USP era assim, um do lado do outro, cada um com seu currículo, um maior que o outro, né? E aí eu lembro que o meu currículo, como eu tinha muito artigo publicado, ele era relativamente grosso
e eu deixava ele escondido, porque eu tinha vergonha, não é porque, tipo, eu tinha vergonha de estar com um currículo muito grande. E aí eu lembro que o Yuri chegou, todo mundo de terno, gravata, aí o Yuri chegou com sapatênis, uma camisa de botão para fora e com o currículo encadernado, assim. Aí eu falei assim, cara, bicho, esse cara tá tirando onda. Os caras olhavam o currículo e falavam, ué, doutor, mas é só uma folha ou não? É frente e verso. Sim, exatamente. Aí eu lembro bem disso, cara. Eu falei assim, cara, o cara tá tirando onda, porque ele vai muito bem na prova, e eu já sabia que ele ia bem na prova. E eu falei assim, bicho, eu tenho que me garantir nessa entrevista, senão eu não vou passar. E, inclusive, tinha... E aí todo mundo foi pra entrevista, e a entrevista foi por ordem de nota, né? Lembra? Aí o primeiro chamado foi Miranda, aí ele saiu da entrevista e falou assim, porra, foi bem legal a entrevista. Me perguntaram dos artigos que eu tinha publicado. Aí quando eu saí da minha, né, eu falei assim, não me perguntaram nada. Me perguntaram como é que eu ia me sustentar em São Paulo. Me perguntaram quem que tinha sido meu professor de neurocirurgia no Pará. Me perguntaram se eu não tinha nenhuma doença, eu tomava remédio. Não me perguntaram de nenhum artigo nem nada. Eu falei, eu acho que não passei, né? Tipo assim, cara, foi tipo assim, falando assim, vamos completar dela com esse menino, porque se eles estivessem interessados, eles iam me perguntar das coisas que eu fiz. Eu acho que eles não acreditam no que eu fiz e boa, né? Assim, saí da USP falando, olha, liguei para minha mãe e falei, ó, não passei, não vai dar, fui mal na segunda fase, eu acho que eu não estava no... E nessa época a gente avalia cada detalhe ali como algo comprometedor, com algo que vai te salvar, né? Exatamente. Do jeito que alguém fala com você. E eu lembro que na última pergunta foi assim, eles me perguntaram, mas e aí, como é que você acha que você vai conseguir se mudar para São Paulo e tal? Como é que você vai se manter e tal, não sei o quê? Aí eu falei assim, não, do ponto de vista financeiro, meu pai também é médico, ele pode me ajudar, o meu irmão também ele já é médico, ele pode me ajudar. E em relação à vida prática, assim, eu morei um ano fora, eu acho que eu sou bem maduro para me virar sozinho. Aí falaram, tudo bem, acabou essa entrevista. Aí eu falei, pô, ferrou, velho, ferrou. Tipo assim, exatamente. O que esse menino tá falando? Tipo assim, ele nem sabe o que é a residência de neurocirurgia. De fato, eu não sabia. E aí eu falei assim, aí falaram, tá bom, acabou. Aí eu falei, ferrou, então, já era. Eu levantei e falei assim, ó, não dá mais, é aqui que eu tinha as maiores esperanças. Eu lembrei em relação ao fator sorte, ainda nesse processo de prova, e aí eu cheguei para a prática da USP falando assim, cara, essa é a chance, velho, eu tenho que ir bem nessa prática. E aí, primeira questão, eu estudava para a prova prática com um amigo que também ia fazer a prática, e no dia antes da prova ele falou, cara, ele trabalhou um ano em PSF, e aí ele falou assim, eu fiz esse treinamento de classificação de hanseníase do Ministério da Saúde e tal. Eu acho que é uma coisa importante. Aí eu falei, João Paulo, isso aí, cara, hanseníase é só no Pará, pô. Isso é coisa de estado pobre, não vai cair. Aí ele, mas posso te ensinar? Aí eu falei, tá bom, me ensina aí, vai, fala aí. Aí ele me ensinou, aí ele simulou uma questão de como seria isso aqui. Aí quando a primeira prova, não sei se você lembra da USP, era um braço assim, que tava um boneco com o braço, estava coberto, a gente tirava, aí era uma lesão de hanseníase. E aí ele pedia essa classificação do Ministério da Saúde. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, não é possível, velho. Tipo assim, é Deus, velho. É Deus. E essa foi a minha primeira questão. Então, quando caiu isso, eu falei assim, bicho, essa é a minha prova. Sim. Entendeu? É do fator sorte, né? E justamente também no dia anterior, eu falei para esse meu amigo, falei, tá, então, ó, eu vou fazer uma questão para ti. Aí eu fiz uma questão que tinha que saber classificar o APGA da criança que tinha nascido. Aí ele falou, não, bicho, isso aqui é neonatologia, não precisa saber os códigos APGA. Aí eu falei, cara, eu já ouvi que caíam em uma prova da Santa Casa no passado. Pô, aprendi aí também, né? Eu aprendi a tua hanseníase. E aí tinha uma questão na prova da USP, que era um bebê chorando, tinha acabado de nascer e a gente tinha que dar uma APGA. Era essa a questão, né? E assim, duas questões, eu revisei no dia anterior. Eu falei assim, quando eu saí da prova prática, eu falei, essa é a minha prova, entendeu? Tipo assim, parece que eu fui levando pau nas outras, entendeu? Para eu chegar maduro nessa prova, entendeu? Foi...
A minha foi mais consistente. Eu não passei perrengue, não. Não, foi bem em Tava todas as segundas maquinado. fases. Sim. Tava maquinado. Eu ia mal em algumas entrevistas e tal. Na entrevista do primeiro ano, inclusive, eu não tinha cartão de crédito, velho. Eu levava dinheiro, meu pai me dava, eu pedia, gastava com nada, ficava em hostel aqui em São Paulo. Loucura. E aí fiquei sabendo que tinha que ir de terno na entrevista, nem sabia isso. Sim. Mas qual entrevista? Do primeiro ano. Aí no primeiro ano eu fui numa loja, no shopping, era tipo, no dia anterior, era quase 10 horas da noite, a loja tava fechando, fui na TNG, no shopping aqui em Genópolis. Sim. E aí eu cheguei lá sem dinheiro para comprar o terno, eu fiz o cartão da loja e comprei o terno no cartão da loja. E Sim. não comprei só o terno, eu comprei a camisa, a gravata e o sapato no mesmo parado. E aí tudo desalinhado, assim, aí eu fui assim pra entrevista do ano anterior. Né? Sim. Aí no ano seguinte eu já tava mais... Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que as pessoas entenderem também que quem passa não é só quem vai bem em todas as provas. Você acha que é um cara sobrenatural ali, tá todo mundo entrando desconfiado, achando que não tem condição de passar. Não, e é isso, é crescimento, né? Eu tinha isso na minha cabeça. E eu nem sei, eu acho que hoje em dia eu também não tenho essa maturidade, entendeu? De eu saber assim, não, tá, me ferrei na Unicamp, mas é porque na USP eu vou bem. Eu tinha isso na minha cabeça, cara, de alguma forma. E eu lembro que quando tu ficaste em primeiro do SUS São Paulo também, né? Foi. E eu acho que eu fiquei segundo ou terceiro. E aí eu lembro que eu fiz SUS São Paulo, e aí no SUS São Paulo eu fui muito bem. Foi aquele dia que você estava inspirado a acertar muito. E aí eu fiquei lá nos primeiros colocados do SUS São Paulo, aí eu falei assim, puta, eu acho que é essa prova que eu precisava para falar assim, puta, agora vai dar tudo certo, entendeu? E de fato, assim, depois fui bem no IANSP, fui bem na USP e no final deu certo. Aí saiu o resultado de Ribeirão, eu fiquei como primeiro suplente, então assim, tudo isso... Já tava exatamente, né? Parece que foi depois da prova da SUS, por isso que eu digo, eu dou muito conselho para os alunos falarem assim, eu falo assim, faz pelo menos 5 ou 6 provas, entendeu? Porque você vai precisar dessa maturidade, né? Se for só numa, no dia que você tá com dor de barriga, acabou, entendeu? Né? Exato, não dá para apostar assim. Exatamente. E aí, quando você entrou na residência, como é que foi o primeiro contato? O primeiro contato foi bem... Primeiro, a mudança para São Paulo, né? Pra gente que não é de São Paulo. Tem essa, né? É bem complicado, né? Porque, você lembra, a gente recebeu a notícia e uma semana depois a gente tinha que estar para matrícula. A gente veio para São Paulo, voltei para Belém, e nisso que eu voltei para Belém, já era para vir com a minha mudança para ficar aqui em São Paulo. Eu tive a sorte de ter minha esposa, ela já era residente de cirurgia geral do IANSP, então assim, eu tinha um suporte, assim, eu tinha um apoio para ficar, mas eu tinha que encontrar um apartamento perto daqui do HC, né, da USP. Andei, visitei, eu acho que eu visitei uns 9, 10 apartamentos, né, e eu encontrei um, assim, no segundo, terceiro dia. Aí é aquilo, né, toda dificuldade, eu não sei como foi para você, mas aí tinha que ter, como é que chama? O fiador? Fiador, exatamente. Aí tinha que ter 2 fiadores, e os fiadores tinham que morar em São Paulo, e aí, assim, foi tudo... E aí eu tive a sorte de meus pais me darem todo o suporte, né? Então, assim, eu tava com dor de cabeça com o fiador e tal, não tava conseguindo, ninguém tinha o documento que a proprietária queria, e aí o meu pai, tipo, negociou com ela de pagar, tipo, adiantar 6 meses de aluguel para ela me liberar para eu começar a morar lá, né? Para eu me mudar. E aí foi assim que eu me estabeleci no apartamento e entrei no apartamento. Sim, aí foi o quê? 10 dias antes de começar a residência, mais ou menos. Quando eu entrei no apartamento, eu recebo uma mensagem, Danilão. Danilão, sétimo ano. Danilão, ele falou assim, Man, seu nome é Vitor? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, eu sou seu R+. Eu falei, prazer. Aí ele, você vai começar no pronto-socorro. E eu nem sabia que eu ia começar no pronto-socorro, né? Não tinha soltado escala nem nada pra gente. Mas assim, você vai começar no pronto-socorro, que é o estágio mais pesado do R1. Se você não for na semana que vem pro hospital, você não vai sobreviver. Sim, você vai desistir. Porque você não conhece o hospital, você não conhece os processos, é puxado.
então eu estou te oferecendo isso. Vai acompanhar. Não foi uma obrigação, Não foi mas uma obrigação, foi, mas foi um conselho. E, cara, assim, eu tenho uma ótima relação com o Danilão, eternamente grato por isso. Porque se eu não fosse, eu não ia sobreviver de fato. É um estágio o muito hospital, pesado. pessoal, é muito burocracia. Além de todo o trabalho, é muito sistema, você tem que aprender a mexer e tal. É muito sistema, muito paciente, né? Cirurgia paciente grave, entendeu? Então, se você começa nessa realidade sem saber mexer no sistema, demorando muito para evoluir, para escrever os pacientes, isso tudo impacta até na assistência, no cuidado que você oferece para os pacientes, né? Então, assim, foi o melhor conselho, de fato, que ele me deu para a residência toda, porque se não fosse esse começo, né? Foi isso, eu não tive tempo de montar meu apartamento, porque quando eu acho que eu entrei no apartamento numa quarta, na segunda o Danilo já queria que eu estivesse lá para acompanhar essa semana antes de eu começar de fato, né? Sim. Então, aí já era visita de manhã, acho que a gente pode falar, né? Visita 4, 5 da manhã, né? Então eu chegava 4 da manhã no hospital, acompanhava a visita dele, via como é que era, como é que mexia no sistema e tudo mais. E conhecer, mas eu não tive tempo de organizar o meu apartamento. Então, quando isso aconteceu, eu falei, mãe, ó, alguém vai precisar vir me ajudar, porque a Bruna tá R1 de cirurgia geral e eu vou estar no hospital o dia inteiro, né? Eu não tinha cama, apartamento veio cru, não tinha nada. Sim. E aí a minha mãe conseguiu vir, ela é dentista, ela conseguiu remarcar os pacientes e vir, me ajudar lá na mudança, e foi isso. E aí esse primeiro mês, acho que o Yuri consegue falar mais de mim do que eu mesmo. E eu vi o Nagai de terceira pessoa, né? Porque eu não lembro de nada. Assim, eu vim para São Paulo, quando eu vinha para cá eu só ficava em hostel. Nesse último ano eu consegui ficar na casa de um colega meu que fazia a residência da Santa Casa. Ele me salvou, velho. Eu ficava no ambiente mais controlado e tal. Sim. Foi muito importante para mim isso, o Rafael Ciccone. E aí, quando eu vim me mudar mesmo, cara, eu não tinha como alugar um apartamento. Aí eu aluguei um quarto dentro de uma casa, na Capote Valente. Aí eu tinha uma cama, um armáriozinho, um ventilador só. É mesmo? Aí eu fiquei lá, eu acho que 9 dias, até... Aí eu me inscrevi na parada da moradia. Sim, explica um pouco sobre a moradia. O HC tem um prédio lá dentro que serve como moradia dos residentes. E aí você tem que... São, acho que 7 andares, não me lembro bem, acho que são 7 andares. E cada apartamento você tem que dividir com outra pessoa do mesmo sexo biológico. E aí tem 2 camas de solteiro, um armáriozinho para cada e um banheiro. E em cada andar tem uma cozinha também, é super organizado. Sim. E aí eu fiquei 9 dias nesse quarto alugado. Sim. Indo para HC e voltando para lá, e aí tinha que dividir banheiro com os outros hóspedes, era uma loucura, né? Sim. Aí eu fiquei lá, me inscrevi para a parada da moradia, aí fui aprovado. Entendi. Aí eu peguei minha mala, juntei minhas coisas, fui arrastando minha mala, subindo até Teodoro, até a moradia, depois voltei com ela vazia, a pé, enchi ela de novo, subi até Teodoro e botei tudo na moradia e fiquei 5 anos na moradia. Só não tô lá até hoje porque meu advogado não conseguiu eliminar pra eu ficar lá. Sim, o Yuri morou atrás do hospital, dentro do hospital por 5 anos, né? O HC tem essa vantagem, né? De oferecer aí, não paga nada, né, Yuri? Não paga nada. Tem café da manhã, né? Na minha época tinha ainda, não sei se ainda tem. Eles ofereciam café da manhã, que era um pão lá com suco, né? Isso, aí eu comia lá de manhã, e no almoço e jantar era dentro do refeitório do hospital. E aí a gente tem um cartãozinho que dá direito ao restaurante do hospital, né? Então, o HC é uma instituição muito boa, assim, nesse sentido. Eu não gastava nada, velho. Exatamente. Aí, assim, nesse caso, o residente sobrevive com a bolsa. Né? Porque você come no hospital. Eu sobrevivia com a bolsa. Você come no hospital, você mora no hospital, né? Tudo de graça, né? Digamos assim. E o HC, eu acho que eu sei que algumas instituições privadas, tipo a C Camargo, eles repassam para os residentes um valor a mais da bolsa, que seria a moradia. Entendi. Entendeu? Mas, assim, com essa estrutura de dormitório e tal, eu acho que só o HC que tem, né? Eu não gastava com Uber, não gastava com moradia. Porque, gente, é literalmente dentro do hospital. A moradia é entre o Instituto Central e o IPQ. Aí, como a gente ficava entre os dois, é muito, muito cômodo. E aí eu vi o Nagai, né? Que quando eu cheguei para começar a residência, na data prevista,
eu já sabia que o Nagai já estava igual um rato, assim, o olho arregalado, cara de sono, não dava rápido, já sabia mexer em tudo. Eu falei, meu Deus, velho, onde é que eu tô entrando? O cara já tá voando aqui. E aí eu olhava o Nagai sempre com muita competitividade da minha parte, né? Porque o Nagai já tinha um currículo muito bom e ele desempenhou muito rápido as tarefas de residente e de você ser visto como residente padrão, né? Que o Danilão posta sempre. E o Nagai, rapidinho, ele conseguiu ser um residente padrão. Ele era muito pontual, ele resolvia os problemas, ele era muito bem articulado na relação interpessoal. E eu demorei ainda a conseguir aprender as coisas. Então, o Nagai eu sempre via como o cara que era muito à frente de mim, eu tentava. Depois, cara, em algum momento na residência, eu perdi a competitividade, porque eu sabia que nessa área de pesquisa, o Nagai é muito forte na área de pesquisa, muito bem relacionado. Então, logo eu percebi que, velho, eu tenho que me destacar de outra forma, porque a parte que ele é bom, ele é muito bom. E é engraçado isso, né? Porque essa parte de competitividade existe entre a residência, né? E eu acho que instituições grandes que querendo ou não, né, agrega mais talentos, né, atrai mais talentos, né, como a USP, a gente é por natureza, como a gente já falou desde o vestibular, muito competitivo, né? Eu também tinha uma competição com o Yuri, no sentido de que o Yuri sempre era o cara que respondia todas as perguntas, certo? Tipo, não tinha uma pergunta que o Dr. Wen fazia de anatomia que o Yuri não sabia. Isso, assim, gente, desde o R1, R2, tinha aula de anatomia que o Yuri já sabia, já respondia até na frente dos R+. Isso gerou, em algum momento, Podem imaginar, conflito. Né? Exatamente. Não era todo mundo que amava. Exatamente. Mas, e aí eu também tinha essa competitividade no sentido de que eu preciso estudar mais que o Yuri, entendeu? Eu preciso saber mais teoria que o Yuri. E é aquilo, a mesma coisa. Tem um momento que eu falei assim, não consigo. Tipo, não dá. Tipo assim, eu lembro que o Yuri começou a ler o Rótulo, eu também comecei a ler o Rótulo. Só que assim, cara, não deu. O Yuri acabou o Rótulo em, sei lá, 6 semanas. Eu falei assim, cara, não é possível. E assim, eu demorei um ano inteiro para terminar o Rótulo. Terminei, mas assim, cara, sofrendo, e na minha cabeça, não, o Yuri terminou, eu tenho que terminar. O Yuri terminou, eu tenho que terminar, entendeu? O negócio... Porque uma parada é impossível, né? Ou uma parada é muito bizarra até alguém fazer, né? Aquele clichêzão. Exatamente. Então, quando eu tava no cursinho para a prova de residência, um amigo meu falou assim, mas você não vai ficar em dia com as apostilas. Mas como não? Sim. Aí foi de propósito que eu fiquei. O rótulo também, por pegar um livro de anatomia dessa grossura, você lê do início ao fim. Super denso, né? Cheio de figura. É até uma empreitada que ninguém se propõe a fazer. Sim, mas eu quis fazer, eu gosto de ler livros de capa a capa. Sim. Isso fez parte muito da minha vida. Então eu aprendo muito assim, eu não tive muitos mentores, né? Então eu tive meio que descobrir na marra como fazer. Sim. E o Houghton era um neurocirurgião muito famoso, que tinha um laboratório na Flórida, né? E aí todos os grandes neurocirurgiões estudaram com ele nesse laboratório. E, nessa época eu já estava gostando muito de anatomia. E eu vi uma aula do Dr. Wen que ele mostrou uma lobectomia frontal com preservação do ventrículo, do corno frontal, do ventrículo lateral. E eu achei aquilo, velho, coisa mais top do mundo. Aí eu comecei a enxergar o Dr. Wen como um cara muito diferenciado. Logo no R1, uma aula de epilepsia. E aí, quando eu vi as fotos dele, eu fiquei procurando saber, aí alguém me disse que era do Houghton aquilo ali. Ele aprendeu lá. Aí eu pensei assim, cara, eu era só neurocirurgião top que ia lá, o cara já tava velho, era super caro, concorrido e tudo mais pra ir pra lá. Eu falei, eu não sei se um dia eu vou conseguir ir. Mas, o cara escreveu um livro, velho. 600 e poucas páginas. Se eu quero muito ir pra lá, eu tenho que querer pelo menos o suficiente pra ler o livro. Sim. Porque, querer isso... Porque eu vejo que os alunos querem muito isso. Eu falo, eu queria muito te acompanhar. O que você já fez que está ao seu alcance? Você quer muito aquilo que é o mais top, né? O que está mais distante, o que é mais caro, mais difícil. Mas o que você já fez que está aqui, ao alcance da sua mão, né? Talvez ler um livro ou ver um canal no YouTube sobre neurocirurgia, né? Eu acho que isso aí é um bom início até para testar se não é só fogo de palha, se você não é só um gaiato, se você realmente quer aquilo. Se você gosta mesmo. Gosta mesmo, né? Não é. E nessa empreitada do Houghton, o Yuri ia com o Houghton
pro hospital. E aí, assim, acho que a gente estava no R3, né, Yuri? Quando tu terminaste. Foi no R2, eu acho. R2? Porra. É. Tá. Eu lembro que entre... Eu comecei no R2, eu não lembro quando. Eu lembro que entre uma cirurgia e outra, tu tava lendo o rótulo, tipo, um negócio assim. Sim. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho essa energia, entendeu? Eu não consigo, cara. A ideia do rótulo, né, de ler o livro, o Yuri era fascinado por esse livro, ele andava com esse livro para cima e para baixo. E teve um dia que o Yuri chegou e falou, perdi meu rótulo. Talvez por dentro eu tenha ficado feliz. O Yuri perdeu o rótulo, mas ele já tinha acabado o livro, né? Não tinha acabado ainda, cara. Não tinha acabado. Sabe o que aconteceu? Eu saía todo final de semana, eu estudava o rótulo, aí no sábado de manhã, que eu tinha livre, eu ia com o rótulo pro SVO de secar, para ver as coisas. Eu queria ver as coisas que estavam no rótulo, né? Sim. Ver mesmo com meus olhos. Então, hoje eu tenho um telescópio, binóculo, adoro óptica, e tenho 2 microscópios. Sim. Então eu gosto de ver as coisas. E aí eu estudava o rótulo para isso, para poder dissecar e ver com meus próprios olhos aquelas coisas. E aí, depois que eu saí do SVO, eu ia andando com a bolsa, o rótulo, daquele peso, e aí botava ele lá, ia andando até pela Paulista, e aí almoçava no shopping e depois ia para o Sesc. Tem um prédio do Sesc com uma biblioteca lá. Né? Aí eu estava na biblioteca do Sesc. Verdade, eu lembro. E aí um dia eu estava almoçando no Outback, botei a bolsa do meu lado, sentou um senhor do meu lado. E aí, quando ele levantou, ele levou minha mochila, velho, minha bolsa. É mesmo? É. E aí, desde esse dia que o meu rótulo sumiu, eu desisti Porque, pô, eu adoro ler e fazer anotações no livro, riscar tudo. E eu não queria um rótulo novo, eu queria o meu. E aí eu pensei assim, pô, se roubaram minha bolsa, em algum dia esse livro vai superficializar em alguma loja de sebo, seja lá o que for. Sim. E desde esse dia, cara, eu fiquei todos os dias procurando OLX, estante virtual e no Google. Botava no Google, Róton, 6ª edição, não sei o que, procurava nada. Demorou uns 3 meses, deu pesquisando todo dia, postaram no OLX, no dia seguinte eu fui checar, tava lá e tava com minhas anotações. É mesmo? Aí eu fiz uma conta falsa, foi no OLX. Eu tenho até o print das coisas, assim, o anúncio. Aí tava sendo vendido por R$600. Aí eu fiz uma conta falsa, o meu nome era Vinícius lá. Aí peguei o telefone da menina que tava vendendo. Sim. Aí ela me mandou pro WhatsApp os vídeos. Aí tem um vídeo dela passando o livro e falando, ó, tem um monte de anotação aqui, parece que quem tinha esse livro estudava muito, mas fora isso, tá em bom estado. Não, beleza. Aí marquei com ela no mesmo lugar que me roubaram. Não, marca naquele shopping ali da Paulista. Sim. Aí não foi ela que foi o namorado dela. Aí ele chegou lá com o livro, eu fui na frente dele e falei, esse livro aqui realmente é o que eu quero, mas eu não vou pagar. Aí o cara ficou olhando, ele era da minha idade mais ou menos. Aí eu falei, porque esse livro é meu. E você acha que eu vim aqui sozinho, eu não sou bobo. Tem uma pessoa que tava sozinho. Né? Eu falei, tem uns amigos meus aqui, eu tô com a nota fiscal, se você achar ruim, a gente vai na delegacia e cada um dá a sua versão. Sim. Aí o cara falou, pô, velho, assim, sai lá de Jacareí pra vir pra cá. Sim. Esse livro eu achei aqui, inclusive perto desse shopping, por coincidência. Não, coincidência não, eu fui roubado aqui. Aí ele falou isso, aí ele falou, não, tudo bem, eu até imaginei que esse livro fosse de alguém e tal, não imaginava que ia ser você. Sim. Mas se puder pelo menos me ajudar com a gasolina pra volta. Aí eu fui, saquei, acho que R$40, dei pra ele. Sim. Resolveu. Aí terminei o rótulo, mandei pro Dr. Wayne e ele assinou lá depois. É verdade, sim. Não, essa história é muito legal. E o Dr. Wayne conta essa história do Yuri pra todo mundo, né? Em congresso, assim, o Dr. Wayne faz uma pergunta, o Yuri responde, ele fala, o Yuri foi um residente que terminou o rótulo e ele perdeu. Exato. Ele conta essa história pra todo mundo. Eu queria ter ele, né? O livro que eu comecei a estudar. Sim. Então eu tenho muito... Então qualquer gatilho que vocês tenham que te motive, né? Seja riscar o livro. Exatamente. Ter um livro físico, né? Já que você não consegue se concentrar com as distrações do digital, né? Mas é legal. Lembra do ensino médio? Eu também tinha essa
assim, né, de terminar o livro, né? A fulana terminou, tal, aí eu tinha isso também. E aí eu acho que isso, na neurocirurgia, quem trouxe a tona de volta para mim foi te vendo, entendeu? A gente chegando e falando assim, pô, o Yuri tá terminando o livro, como assim? Eu tenho que terminar o livro também. E aí nessa época que eu acordava, tipo, 4 da manhã antes de ir pro hospital, aí lia um pouquinho do Bottom, tomava banho e ia pro hospital, entendeu? E então, o único livro aberto na minha mesa era o Bottom, até eu terminar, e demorou. E por que eu escolhi o Róton? Porque a neurocirurgia tem muitas áreas, né? Você é especialista em pediátrica, tem oncologia, tem trauma, tem um monte de áreas, só que eu falei assim, pô, eu tô na residência, velho, meu tempo aqui é desse tamanho. Sim. Eu tenho que ser o máximo de eficiente possível. Então eu não posso estudar um genótipo de meningioma, um tratamento novo que daqui a uma semana pode ser outro. Eu tenho que gastar meu tempo com aquilo que vai ser uma coisa que vai servir para mim para sempre. Ser o mais útil possível. Eu falei, para anatomia. Então, primeiro eu vou resolver a anatomia. Tá. E já entrando nesse tópico de estudo na residência, tua primeira colocação na prova de especialista não veio da noite para o dia, né? Não foi que nem na prova de residência que a gente pegou 2 anos para estudar. A sensação que a gente tem é que veio de uma rotina de estudos durante todo o processo, né? Mas como é que tu organizaste, como é que tu sabias o que você ia estudar naquele momento, o que é, né? Começou por anatomia e daí como é que Eu gostava muito da parte de neurologia também, a parte teórica, então eu tinha minhas anotações que eu sempre revisitava. As provas da SBN tem a de título que a gente fez, mas tem as anuais, eu sempre ia bem nas anuais também. Ganhava curso, teve curso que eu ganhei na pandemia, perdi e tal. Então eu sempre era bem ranqueado nisso aí. Estudava anatomia, estudava as coisas de neurologia, e cada caso que eu tinha na residência, eu estudava também. Porém, mais ou menos no meu R4, eu comecei com um projeto, né, de ensino, de mexer com mentoria para aluno, para passar na prova de residência, que era a base na época, coisa que eu não mexo mais, mas foram 2 anos mentorando aluno, velho. E aí eu explicava meu método, eu tinha criado um aplicativo junto com o Arthur para poder botar os alunos lá e a gente estudar junto e registrar a performance sempre. E aí eu falava com eles, chegou um momento que eu falei assim, pô, eu não falo para vocês que é desse jeito, vocês têm prova no final do ano, eu vou ter uma prova de título no final do ano também. Então eu vou começar a estudar junto com vocês também, vocês vão me ver estudando aqui. E vou passar em primeiro para provar que meu método também funciona. Aí tem esse print aí no início do ano, aí passei em primeiro também. Caraca, é legal. Então, além de ter estudado ao longo de todo o tempo... Teve um hit no final. Teve um hit, que eu fiz mais de 3.600 questões. É mesmo? Mas não era voltada para a prova da SBN. Era 3.600 questões de neurocirurgia. Entendi. Livro-texto, né, americano, de várias partes do mundo, focados nisso aí. Falando um pouquinho da estrutura da residência de neurocirurgia no HC, né? O primeiro ano R1 a gente é residente da neurologia, né? E intercalado com esses estágios da neurologia, a gente roda no pronto-socorro da neurocirurgia. E o pronto-socorro da neurocirurgia roda um R1, um R intermediário e um R+, né? Sempre 3 residentes. E o R+, já é como se fosse o chefinho, né? Ele que organiza tudo, organiza a rotina de cirurgias, né? Ele que discute os casos, etc. E o R1 é o que atende o paciente, que fica lá, que evolui para o office boy, é tudo. E aí, e esse é o nosso estágio do R1, né? No R2 a gente já vira residente da neurocirurgia de fato, né? E aí a gente fica na enfermaria de neurocirurgia. No R2, mas o R2 é um ano mais de enfermaria, gestão de enfermaria. Exatamente. Alta admissão, exames. Preparar o paciente para a cirurgia, acompanhar o paciente no pós-operatório, passar a visita. Isso né? é R2. Tanto é que a gente disse que o R2 é o ano que você mais opera, né? Porque os pacientes, você pergunta para eles, quem foi que te operou? Foi o Dr. Yuri, no R2, porque assim, era o médico que estava mais em contato com o paciente, então todo mundo enxergava o Yuri como cirurgião, apesar de ser o R+, que tivesse feito a cirurgia. A gente diz que o R2 é o ano que você é mais neurocirurgião, porque o paciente sabe que teu nome está na ponta da língua de todos os pacientes, né? Sim. E talvez de todos os funcionários. Também. E na ouvidoria todos os funcionários do hospital, né? O R3 começa a você
ingressar na vida de R+, né? Exatamente. Aí você roda nos grupos específicos. O HC tem grupo de oncologia no ICESP, pediátrica, né? De hidrodinâmica, que são distúrbios licóricos. Tem de tumores, base de crânio, vascular, funcional e nervos. E aí no R5, ao mesmo tempo que você tem o seu grupo, você meio que coordena todo o funcionamento do serviço, né? Tem muita responsabilidade em cima do R5, né? Sim. Então, assim, muita coisa depende da sua capacidade de organização, do jeito que o serviço vai acontecer. Então, bem ou mal, isso é importante. E até no repasse cultural, né, para os novos residentes. Sim. O que você vai passar da cultura que você recebeu. Sim. E o que você vai modificar, né? É o momento que a gente tem o maior poder de fazer isso. Exatamente. Não é o R5 que você... Aquele negócio que você nunca concordou, é a tua chance de mudar. Porque, pessoal, o progressismo, ele é infinito, né? Você pode ficar ofendido com coisas cada vez mais leves e menos agressivas. Mas chega um ponto que você começa a considerar que coisas não são aceitáveis, coisas que você não queria que fossem perpetuadas. Sim. Então, cada um meio que vai ajustando isso e, progressivamente, a estrutura da residência vai virando algo mais legal, né? Menos hostil e tal. Uhum. E tem coisa mesmo que não tem jeito, que precisa de você... chamar atenção, porque é uma área muito, muito delicada, muito crítica, não dá para ter criança, não dá para lidar com moleque na residência. Então você não é pai e mãe de ninguém, mas você está numa estrutura que as ações têm consequências, então por isso eu acho que isso é importante, eu espero que esse podcast também alcance desde o aluno do pré-vestibular, alunos de medicina, mas também residentes, né? A gente já viveu muito nesse meio bem, digamos assim, não competitivo também, mas de certa forma hostil, né? Que já é a tradição das residências médicas no país, né? E tem algum momento que você se deixa levar por isso, né? Que você acredita que esse é o único jeito. Você se arrepende de alguma coisa? Total, né? Não, arrependimento a gente tem, né? Durante a residência, assim. Você está num ambiente tão hostil que você sente que as pessoas são uma ameaça para você, logo você está sempre na defensiva também. Né? Isso também. É isso, né? Eu entendo hoje em dia muito assim, né? Tem aquele residente que é mais exigente, né? Com certeza tem alguém exigindo dele também, sim, né? Só que a diferença é o jeito que as pessoas entendem a exigência, né? Por exemplo, as exigências que faziam para mim eram as mesmas para ti, mas o jeito que eu me sentia responsável por isso era diferente do jeito que você se sentia, entendeu? Sim. E sempre tem um jeito de temperar melhor o mesmo prato. Né? Exatamente isso. Tem como você cobrar, mas tem como você falar, pô, eu tô do seu lado aqui, a gente tá no estágio junto, eu quero que o trabalho fique melhor, você precisa fazer desse jeito, ou você pode já chegar castigando, xingando. Porque eu me arrependo da residência, cara, e de toda a minha prática médica, toda vez que eu briguei com alguém, seja com enfermeira, com outro médico, com um colega de trabalho, eu sempre me arrependi depois. Sim. Então, eu acho que é uma coisa que não vale a pena. Desde o internato, que tem aqueles textões no grupo, né, de panela, divisão de coisas. Isso é um negócio que é só imaturidade mesmo. Hoje em dia, né, eu consigo enxergar que isso é 100% imaturidade. Né? Assim, a gente já é médico, mas você está num ambiente estressante, está com privação de sono, muitas você vezes... é outra pessoa, cara. Exatamente. Você se conhece, fica aí sem comer, sem dormir. Exatamente, sem comer, sem dormir, com cobrança, com competitividade, com cobrança de você ter, de certa forma, algum reconhecimento. Então, eu entrava naquele fluxo de hostilidade, de pedir, de cobrar, né? E hoje eu percebo que isso, pelo contrário, de certa forma é até engraçado, né? Assim, em vez de você educar alguém, você gera ressentimento na pessoa. Você gera ressentimento e vira banal, né? As pessoas começam a fazer graça. Banalizar o seu esporro, né? Exatamente. E ficar, o cara é só mala mesmo. Isso, e às vezes você estava falando de uma coisa assim. Se for para deixar uma mensagem para os residentes desse podcast, eu acho que
trabalhar comunicação, entendeu? E trabalhar comunicação e de forma que vocês trabalhem como um time, entendeu? Ninguém está tentando prejudicar o outro, entendeu? Está todo mundo tentando ajudar o paciente, né? Eu acho que essa é a principal dentro do contexto da neurocirurgia que a gente sabe que é hostil, né? Quando eu terminei a residência, eu fui preceptor de residentes, né? E assim, tinha dias que eu sabia que eu estava sendo um pouco mais exigente porque eu estava levando na cabeça também, entendeu? Então assim, eu tinha essa noção, entendeu? Mas assim, tinha dias que eu conseguia absorver. Sabe o que a gente faz muito? A gente começa a cobrar os outros com a mentalidade que a gente tem hoje. Então você já estava na preceptoria com a maturidade que você tinha hoje, cobrando o cara para ele ter a sua mentalidade, no R1, entendeu? E a gente faz muito isso. Eu vejo quando... outra coisa que eu arrependo também da minha comunicação com os outros é com aluno de medicina, eu já destratei, porque me perguntava coisa que eu não achava legal, às vezes sem maldade nenhuma do aluno, né? Sim. E eu era mais grosso com ele. Sim. E eu falo, pô, agora eu tenho... Hoje estou com 33, na época eu tinha 30, mas o aluno tem 20. Sim. Não dá para eu cobrar que o aluno de 20 vai ter a mentalidade que eu tenho hoje, né? E a gente faz isso na neurocirurgia também, a gente vai ficando mais velho e vai cobrando do aluno sempre a maturidade que você tem hoje, né? Você não atualiza. Isso é uma coisa que é a fama do neurocirurgião, né? Eu acho que até já falei nos podcasts que eu participei. Esse ar de divindade do neurocirurgião existe, né? Existe. E às vezes, por exemplo, eu já vi muito, e a gente fez isso durante a residência, de tipo, todo mundo sai da faculdade sem noção nenhuma em neuro. Né? Assim, não passou batido, ninguém lembra, não sabe, era difícil, só fez para passar e boa, né? Diferente de outras áreas, tipo cardio, pneu, todo mundo tem uma noção, uma base, exatamente. Então, assim, pelo menos as pessoas sabem se comunicar com o cardiologista, né? Sabem passar o caso direitinho. Na neuro, existe essa deficiência, entendeu? E às vezes a gente age com um ar de arrogância, porque a gente acha que é um negócio óbvio pra gente. E como assim ele não sabe? Como assim ele tá me perguntando isso, entendeu? E é uma coisa que eu mudei bastante. A relação interdisciplinar. Exatamente, interdisciplinar, exatamente. Às vezes é um médico recém-formado que tá lá no pronto-socorro, vai te passar um caso, aí você fala assim, mas como assim? Mas como assim? Porque tu sabe que não faz sentido na tua cabeça, mas porque você passou a residência. Sim, exato. Você operou 1000 casos durante a residência, você viu muito paciente, e para o médico que acabou de se formar, que está lá na porta do pronto-socorro, não é óbvio. Entendeu? Não é óbvio. E a gente precisa ter essa empatia de falar assim, poxa, quando eu saí da faculdade eu também não sabia nada. Exato. Entendeu? Então todas as vezes que me ligam, e hoje eu sou neurocirurgião pediátrico, então assim, muita pediatra me liga. E o meu comportamento é sempre isso, olha, não tem problema em ligar, não tem problema não saber, mas checa isso, checa aquilo, checa isso. Isso que você falou é um contrassenso que a gente leva na vida, que é assim, você estuda muito para ser um cara top. Aí você começa a subir essa escada de virar um cara top. Só que enquanto você está subindo e você já está se distanciando da galera, em vez de você ser um cara para ajudar você fica puto com esse aqui. Pô, não era você que queria saber mais de neuro? Agora você sabe, agora aceite o conhecimento básico de neuro da galera, né? Exatamente isso, entendeu? Isso é uma coisa que eu percebi durante a residência respondendo interconsulta, entendeu? E aí no estágio, a gente tinha um estágio que a gente responde todas as interconsultas do hospital. E aí assim... Estágio que eu mais fiz inimizade. Sim, mas assim, você responde desde casos muito graves que te passaram como uma interconsulta eletiva, pode viver amanhã, e o paciente está lá quase falecendo, até interconsultas do tipo, precisa vir agora, e o paciente lá jogando bola, a criança correndo no corredor. Mas assim, eu sempre me comportei com esse grau de empatia nesse estágio, entendeu? Nesse sentido de falar assim. Não, me arrependo muito. Sim. Maturidade, né? Muito combativo sempre. Sim. Sempre levar pro pessoal qualquer pedido de interconsulta. O pedido de interconsulta mal feito, para mim, era uma afronta pessoal. É mesmo? Tá. Não, Isso era ruim.
exatamente Se isso. vocês são assim, não sejam, Aprenda, sim, ou sim. sobrevivam, que um dia talvez passe. No meu Sim, caso, passou. exatamente. Mas eu acho que esse lado da neurocirurgia, eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar, entendeu? E a gente está mudando, né? A gente eu acho que a partir dessa iniciativa a gente vai melhorar esse limite, né? Essa base de conhecimento em neuro Sim, que os alunos de medicina vão fazer, e vai estar disponível para todo mundo, né? exato. E A que começar por isso, né? E aí exatamente. outras áreas também. E também ter um momento para discutir, assim, despido das arrogâncias, né? As Sim, coisas que a gente já evoluiu, coisas que a gente ainda tá para evoluir, igual sim. essas coisas que a gente se arrepende da residência e tal. Aham. A gente não é cabeça dura de bater no peito e falar que é assim Sim, mesmo. sim, Não, eu sim. acho que eu fiz muita coisa Não. indevida, exagerada. Não, com certeza. Hoje em dia a gente consegue olhar com muito mais maturidade, né? Mas naquela época era mais difícil. Era mais Era difícil. muita. Era mais difícil. Eu acho que por aqui de residência tá bom. Então é isso, pessoal. Eu tô até sem voz aí, tanto falar. Sim. Espero que vocês ouçam pelo menos 10% disso aí, tá bom? E bota nos comentários aí o feedback, tá bom? Tá. Um grande abraço a todos, Um até o abraço. próximo. Tchau, tchau.